vamos detalhar muito sobre a data final de Marcos Lamarck a assinar o memorando de entendimento. Vamos falar também sobre outros fatores da venda da SAF, comentando sobre algo que a torcida do Vasco ficou muito chateada, viu? E olha só, hein, pode pegar no pé. Vasco e Paysandu, e a gente vai falar bastante sobre a fala de Eurico Miranda e o Euriquinho dentro da situação atual do Vasco. Olha só, hein? Vamos falar primeiro aqui sobre Vasco e Paysandu, porque daqui a pouco as equipes se enfrentam em São Januário e eu estarei presente. E o Gigante da Colina tem muita coisa em jogo, principalmente a classificação e a atuação de alguns jogadores. Diga-se de passagem, o lateral direito Paulo Henrique, a convocação na segunda-feira para a Copa do Mundo por Carlos Ancelotti. É um jogo que praticamente antecede aí essa convocação. Tem um jogo contra o Inter, obviamente, mas provavelmente o Puma Rodrigues seja titular. E observando esse cenário, talvez seja a última chance de Paulo Henrique atuando com a camisa do Vasco antes da convocação, hein? Então o Paulo Henrique, que está na pré-lista, tem que jogar muita bola hoje contra o Paysandu para garimpar a sua vaga, quem sabe, para a Copa do Mundo. Caso passe, o Vasco ganhará cerca de R$1.250.000 pela participação do Paulo Henrique na fase de grupo. Se o Brasil passar, a situação aumenta, o Vasco ganha mais premiações. Vamos ficar de olho porque hoje o Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Saldívia e Lucas Freitas formando a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Barros, Thiago Mendes, que está fora no final de semana, formando a dupla de volantes, e o Johan Rojas também suspenso, um meia um pouco mais avançado. Na frente, Nuno Moreira pelo lado esquerdo, Marino Inestrosa pelo lado direito e David no centro de ataque. Esse é o provável Vasco que enfrentará o Paysandu, que vem com força total para esse jogo, comandado por Ítalo Rocha. E claro, a gente observando ali o Paysandu com tudo aquilo que tem de melhor, enfrentando o Vasco no Caldeirão de São Januário. Bom, jogo importante, Braulio da Silva Machado é o árbitro, Rafael Trace é o VAR, e a gente vai estar, obviamente, em loco, estarei lá presente para você acompanhar tudo ao vivo, beleza? Olha só, falando em Marino Inestrosa, eu quero trazer algo que a torcida do Vasco ficou completamente chateada. Eu trouxe a informação anteriormente sobre o interesse do Vasco no Arboleda, que acendeu dentro do São Paulo de novo o interesse em Marino Inestrosa, né? O São Paulo que já foi interessado no jogador lá em 2025, naquela partida, né, que o São Paulo venceu nos pênaltis ali nas oitavas da Libertadores contra o Atlético Nacional, lá na Colômbia 0-0, 1-1 no Morumbi e nos pênaltis 4-3 para o São Paulo. Naquele jogo, principalmente no Morumbi, o Inestrosa jogou muita bola, acabou com o Cedric, que era o lateral direito naquela ocasião, e encantou os olhos dos dirigentes são paulinos. Esse interesse voltou à tona porque o Vasco se interessa na contratação do Arboleda e o São Paulo não vai liberar o jogador de graça. Então, pares da diretoria são paulina já começa a falar sobre Inestrosa. Eu trouxe essa informação há uns 5 a 6 dias atrás e agora oficialmente o Transfer Marketing colocou na sua página oficial. E adivinha o que aconteceu? Marino Inestrosa curtiu a postagem desse interesse do São Paulo no jogador. O próprio jogador curtiu o interesse do São Paulo. Isso pegou muito mal ontem, nessa noite de ontem, né, na verdade, diante da torcida, né, dessa identificação, dessa curtida aí, não ficou muito legal para o Inestrosa, que deve entrar em campo hoje para ser titular dessa partida. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessa informação? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Olha só, hein? Mais uma vez uma data foi marcada, a reunião de ontem não aconteceu e Marcos Lamarck deve assinar um memorando de entendimento na quinta-feira, amanhã, para decretar essa reunião que está faltando ali no Conselho para a apresentação do memorando e, enfim, avançar para a venda da SAF vascaína. A situação vem caminhando, está muito próxima de ser concretizada e a gente vai estar falando bastante sobre isso junto com o professor José Humberto nesse vídeo
que traz muitos detalhes sobre todo o passo, né? Para quem não sabe, o professor José Humberto é especialista em direito empresarial, então ele traz com muita propriedade todos os passos. Eu vou colocar aqui a fala do Dr. José Humberto de forma resumida para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. E também, no final desse vídeo, eu vou trazer para vocês uma grande novidade. Mas com vocês, professor José Humberto. Vídeos anteriores, eu já apontei para vocês que creio que a venda será concretizada agora em maio de 2026. Temos informações de que o memorando de entendimentos ele está prestes a ser assinado. E isso vai acontecer até o final deste mês. José Alberto, mas o que quer dizer esse memorando de entendimentos? Este é um primeiro passo de formalização da venda, porque outros precisarão ser dados. Mas como assim? O memorando de entendimentos é um compromisso de compra do Vasco, ou de compra e venda do Vasco, que é assinado por ambas as partes. Em tese, dizendo assim, olha, as bases do negócio serão essas, nós estamos de acordo e vamos então para os próximos passos para concretizar a venda. Esses próximos passos exigem participação de terceiros. Sabemos que a compra envolve 90% do Vasco. E se envolve 90%, temos a parte do associativo. Nesse caso, precisará passar pela deliberação do conselho. Por isso, nós temos aí uma participação desse terceiro. Sabemos também que existe a questão do fair play financeiro. Você sabe, né? Todo aquele imbróglio ali falando da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, família Lamáquia está vinculada a 2 clubes. Essa discussão que você já conhece, ela será avaliada pela agência reguladora, ou seja, fair play financeiro terá que ser superado. Também sabemos que há uma necessária negociação com a 777 ou ICAP, que está lá na arbitragem. Tudo aí envolve conversas muito avançadas, mas precisará assinar esse memorando de entendimentos. Bem, o que temos de novidade aqui não é somente que ele será assinado esse mês, mas também como que esse recurso ele deverá ser utilizado. O Vasco aqui nessa negociação está tomando cautelas que não teve lá quando negociou para a 777. Aqui o Vasco já está destinando um formato de rumo do investimento, rumo dos recursos, prioridades que não podem ser aí abandonadas. Por isso que, de acordo com o que estamos apurados, esses lotes aí serão 4 lotes de destinação desses recursos para o Vasco da Gama. E podemos dizer assim, que um primeiro lote ele será exclusivo para o futebol. Então, o valor aqui será exclusivo para investimento no futebol. O segundo é para fluxo. Fluxo como? Bem, se o fluxo anual do Vasco tem tantos milhões, vamos colocar assim, se o faturamento for abaixo, o grupo tem que aportar o restante. É o fluxo do futebol, é o custo do futebol ali dentro do ano. O terceiro vai ser para reformar o CT. Sabemos que é muito importante essa reforma e se fala no mais moderno da América do Sul. Bem, pessoal, vai haver uma transformação nesse centro de treinamento. Estamos falando aqui de algo em torno de 120 milhões de reais de investimento para isso. E o pote 4 é para assumir a dívida. Naturalmente, isso vai acontecer que ela gira, ela está acima de 1 bilhão de reais, fala-se em torno de 1,3, e lá na RJ nós já temos essa negociação que já foi formalizada ali dentro de um quadro geral de credores, e aí o investidor agora ele poderá fazer essas negociações após aí assumir o Vasco. O que temos de importante nessa informação? Que esse memorando ele precisa ser assinado quanto antes para que novas portas sejam abertas. Como eu disse, a agência reguladora e o conselho do Vasco e também com a 777. Mas creio que isso não será um obstáculo. Ao assinar esse memorando, nós já teremos aí um investidor anunciado, um investidor que estará dentro do Vasco já comandando determinadas ações. E aí, quero escutar de vocês se essa venda vai acontecer mesmo agora em maio. E agora ele soltou o verbo. Eu quero falar sobre o filho de Eurico Miranda, o Euriquinho. Ele se posicionou de maneira forte nas redes sociais. Ele, que é uma pessoa ligada à política do Vasco, volta a falar aqui, não tenho ligação nenhuma nem com o Euriquinho, nem com ninguém na política do Vasco. Só tem que trazer para vocês a informação, tem que trazer para vocês em cima do lance. É obrigação minha você ficar sabendo de tudo, seja do Euriquinho, seja do Levin, seja do Pedrinho, seja de quem for, você tem que ficar bem informado. Então eu trago para vocês aqui uma fala do Euriquinho sobre o momento da questão estatutária do Vasco, né, em relação
a todo o processo que vem sendo feito, venda da SAF, clube fechado e muito mais. A fala do Euriquim é bem interessante. Preste atenção no que falou o filho do Eurico Miranda, o Euriquim. Bem, tempo que eu não passo por aqui, mas muita gente me cobrando aí minha opinião sobre as transformações no estatuto que estão para ser votadas hoje. Voltei ao Vasco depois de muito tempo numa reunião do Conselho de Beneméritos semana passada. Fiquei muito assustado com o que vi. O Vasco está cada vez mais fechado. O Vasco está sendo dirigido por 4 pessoas que não conversam com ninguém, nem com o seu próprio grupo. As pessoas que eles indicaram para presidente do Conselho Deliberativo, para presidente do Conselho Fiscal e para os outros setores no clube estão extremamente isoladas. Ninguém conversa com ninguém, ninguém sabe de nada do que está acontecendo. Eu acho que o Vasco já está aí bem adiantado, apalavrado com um novo investidor, até um investidor que me agrada. Não me agrada a maneira como estão fazendo, uma venda fechada, uma venda que só 4 pessoas sabem o que está acontecendo, nem os seus pares de diretoria sabem o que está acontecendo. Já aconteceu assim com a 777 e foi muito ruim. Nós temos outros exemplos de SAFs que começam muito bem e depois tem grandes problemas. Hoje a gente tem aí o caso do Botafogo, tem o caso do Atlético Mineiro e alguns outros casos, e principalmente o nosso caso com a 777. Então o Vasco tinha que tentar fazer algo mais transparente, mais aberto, assim como foi prometido pelo Pedrinho e sua diretoria. E eles não são transparentes nem com os poderes que eles botaram no clube, nem com seus pares de diretoria, nem com seus conselheiros. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Acho que é um caminho muito ruim, tanto para eles quanto para os clubes, e ainda mais para o comprador. Acho que o comprador deveria fazer tudo muito às claras, muito aberto, para ganhar ainda mais a confiança do torcedor e quando tiver um momento de dificuldade no futebol, não ser extremamente cobrado por isso. Quanto às mudanças no estatuto, me assusta uma mudança de estatuto assim, às vésperas de um anúncio de uma venda da SAF e com cláusulas que são muito perigosas. Estão querendo tirar ali a cláusula de quarentena, onde quem vende o clube, quem participa do processo de venda, pode agora trabalhar na SAF, ou seja, quando essa pessoa está vendendo o Vasco, ela pode estar ali. Não estou acusando ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, mas é uma cláusula que protege a todos, para que ninguém que esteja ali participando da venda sobreponha seus interesses pessoais aos interesses do Vasco. Ninguém pode estar ali negociando seu próprio salário numa próxima SAF, ao invés de estar negociando coisas boas para o Vasco. Ainda mais quando uma negociação é tão fechada, assim, feita por tão poucas pessoas. E aí fica muito estranho essa propositura dessa retirada de cláusulas de quarentena às vésperas desse anúncio. Estranho ainda também o presidente falar que só participaria do Vasco caso fosse uma exigência da SAF. A SAF não pode fazer essa exigência, o comprador não pode fazer essa exigência, porque o Estatuto do Vasco não permite. E aí vem essa jogada ensaiada aí do Estatuto, então, muito estranho. Estranho também o Vasco, no momento de recuperação judicial, passando dificuldades, querer colocar uma cláusula para remunerar seus dirigentes. Os dirigentes amadores vão passar a ser remunerados. Acabou o amor. E muito estranho também estarem fechando ainda mais o quadro social, aumentando o custo para você se associar ao Vasco, coisa que devia ser o contrário, devia se diminuir cada vez mais os custos, facilitar cada vez mais a entrada de novos sócios. Então, aí, que era o que sempre foi prometido, né? Um Vasco mais democrático, um Vasco mais aberto, e a gente está tendo um Vasco mais ditador, mais fechado do que nunca. Então, são cláusulas preocupantes, acho que tem que ter o devido cuidado. Um novo comprador é empolgante, empolga o torcedor, me empolga também, só que a gente não pode cometer o mesmo erro que cometeu da última vez. Que dê tudo certo, que eles se acertem, que eles botem a mão na consciência e entendam que é muito melhor se fazer um processo mais aberto, um processo mais transparente, para que no futuro o Vasco e o torcedor do Vasco não tenha esses questionamentos que a gente está vendo aí. Começou aí com o Vasco a 777 e a gente está vendo em outros clubes, tem o Botafogo, outros clubes no mundo, que as pessoas acabam por contestar a maneira como o clube foi vendido. Vou abrir aqui uma caixinha de perguntas para a galera fazer umas perguntas. Geralmente quando eu abro vem muitas perguntas, eu não consigo responder todo mundo, já peço desculpas, mas vou responder algumas, vou tentar responder umas 10 perguntas e volto aí durante a semana para a gente comentar mais sobre isso, sobre os desdobramentos dessa reunião. Eu não vou estar lá, não vou bater palma para maluco dançar, acho um absurdo se propor uma alteração de estatuto às vésperas de um anúncio de uma venda do clube, onde nessa alteração quem está vendendo o clube pode estar sendo beneficiado. Acho isso o cúmulo, me estranha a imprensa não estar cobrando nada disso, não está levantando nem nada sobre isso. Nenhum contrato de vendas de empresas permite a retirada dessa cláusula de quarentena, mas seja o que Deus quiser, espero que as pessoas coloquem a mão na consciência e tentem não cometer o mesmo erro que o Vasco já cometeu uma vez e 2 vezes, acho que pode ser fatal para o nosso clube. Saudações vascaínas, estamos juntos.